here, rock up the I know. Fala pessoal, bem-vindos novamente para o segundo vídeo para o concurso da Polícia Judicial do TSE-TRE unificado, certo? Hoje a gente vai falar de um tópico muito importante que vai vir acredito umas 2 a 3 questões sobre o tema, que é a Lei 13.869 de 2019, que é sobre abuso de autoridade. Lembrando que a gente já tem um primeiro vídeo aí no canal que a gente fala sobre crimes contra o patrimônio, beleza? Dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta aí com seus amigos que irão fazer esse concurso para dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que tá bem importante, beleza? Vamos lá a primeira pergunta, pessoal, bora! Primeira pergunta: se um agente público, no exercício de sua função, responder criminalmente por suposto abuso de autoridade e a sentença penal reconhecer que o ato foi praticado em estado de necessidade, a decisão não fará coisa julgada no âmbito civil e tampouco no administrativo, disciplinar, considerada a independência das instâncias. E aí, galera? Aquele que age em estado de necessidade não vai fazer coisa julgada? E aí? Errado, né, pessoal? Gabarito errado. Faz sim coisa julgada, conforme o artigo 8º da lei. Ou seja, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o agente praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Então, quando o agente ele está incluiu ali nas excluências de ilicitude, que é o famoso bizu ali, Bruce Lee, né? Ele sim, na lei de abuso de autoridade, vai fazer coisa julgada sim, tá ok? Então, o gabarito da letra da alternativa 1, errado. A segunda pergunta, vamos lá. Ainda que primário, o condenado por crime de abuso de autoridade previsto na lei deve ser condenado a perder o mandato ou a função pública, ainda que primário, pessoal. Questão muito cobrada em vários concursos no que tange a essa lei. E aí? O que vocês acham? Gabarito, gabarito. Quem falou errado, acertou. Tá? De acordo com o artigo 4º, parágrafo único da lei, a aplicação do efeito da perda do cargo, mandato, função pública depende de verificação de reincidência do réu em crime de abuso de autoridade, pessoal. Beleza? Então, se o agente for primário, ele não vai perder o cargo, tá? Somente vai perder o cargo se ele for reincidente. E o juiz tem que fundamentar na sua sentença, beleza? Terceira pergunta: comete crime de abuso de autoridade o agente que praticar uma das condutas delituosas previsto na lei, ainda que sem a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ausente mero capricho ou satisfação pessoal. E aí? Quem falou errado, acertou, pessoal. Conforme o artigo 1º, inciso parágrafo 1º, as condutas descritas na lei, elas constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou a beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Próxima pergunta, item 4. Comete crime de abuso de autoridade quem antecipa o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, e atribui culpa
antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, podendo a ser condenado à pena de detenção. E aí, pessoal? Será que comete abuso de autoridade quem antecipa a investigação, inclusive em rede social, atribui culpa antes mesmo de concluir as investigações? Com certeza, né, pessoal? Gabarito certo. E lembrando, bizu, anota aí o bizu no seu caderno de bizu. Se você não tem, vai ter agora, anota aí. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade são todos de detenção, mais multa, ou seja, nenhum crime da lei de abuso de autoridade não tem pena de reclusão. Anotaram aí? Não tem pena de reclusão, certo? Vamos lá para a próxima pergunta de número 5. Bora. Divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura o crime de abuso de autoridade. Divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. E aí, se você colocou como item correto, parabéns, você acertou. Conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Beleza, pessoal? Divergência não configura abuso de autoridade. Próxima pergunta. Para que o agente público responda pelo crime de abuso de autoridade, é suficiente que sua conduta tenha sido praticada mediante dolo geral. Para que o agente público responda pelo crime de abuso de autoridade, é suficiente que sua conduta tenha sido praticada mediante dolo geral. E aí, pessoal? Mediante dolo geral. Gabarito errado. Por que está errado? As condutas descritas na lei de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, não sendo suficiente que sua conduta tenha sido praticada mediante dolo geral. Beleza? Gabarito aí dá 6 errado. 7. O rol de sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade estabelecida na citada lei é taxativo. O rol de sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade estabelecido na citada lei é taxativo. Será, pessoal? Será que é taxativo? E aí? O que você assinalaria na hora da prova? Errado, né? Não é taxativo, não. É exemplificativo. Anota aí, hein? O rol de sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade não é taxativo. É exemplificativo. Beleza? Próxima pergunta. 8. Os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade são necessariamente servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. E aí? E aí, o que vocês assinalariam? Errado, né? Por que está errado? Vou ler para vocês. Os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade são necessariamente servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo. Entre parênteses, qualquer agente público, seja ele servidor ou não. Beleza? Próxima pergunta de número 9. Bora. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são processados mediante ação penal pública condicionada à representação. Tá aí uma pergunta que cai muito, pessoal. E aí, abuso de autoridade será que é mediante ação penal pública condicionada à representação? O que vocês acham? Errado, né, pessoal? Os crimes da lei de abuso de autoridade são incondicionadas. Anota aí, hein?
Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. 10ª pergunta. Não se admite o ajuizamento de ação penal privada nos casos de crimes de abuso de autoridade. Não se admite o ajuizamento de ação penal privada nos casos de crimes de abuso de autoridade. E aí, pessoal? Não se admite, será? Gabarito, 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 errado. Admite sim ação penal privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, admite sim o ajuizamento, tá, pessoal, de ação penal privada. Chegamos ao fim, pessoal, mais um mini simulado aí com 10 questões. E como é que você foi? Deixe aí nos comentários quantas questões você acertou. Lembrando que, pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que irão prestar esse concurso, que será uma grande oportunidade. No próximo vídeo vamos tratar sobre o tema crimes contra a vida, muito importante. Beleza, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Quem assistiu até o final aqui, muito obrigado e até mais. Falou!